Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, oh. Cuida bem de mim, guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, não te deixa que não falha. Durante o dia o sol não pode vir, com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Veja a terra e é também todo o céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Veja a terra e é também todo o céu. Meu lugar seguro, minha proteção, como poderoso Deus da minha salvação. Oh, oh, estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Veja a terra e é também todo o céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Veja a terra e é também todo o céu. Veja a terra e é também todo o Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu.
você pode, levante suas mãos aos céus, como forma de rendição ao Senhor. De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Oh Deus, tu és maravilhoso. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ele ressuscitou. Oh Deus, nós te adoramos nessa noite, Pai. Oh, aleluia. Tu não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar e no seu também. Aleluia! No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de... Seja exaltado, Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Aleluia. Se você pode, exalta o Senhor. Tira esse momento de adoração ao Senhor. Ó Deus, nós te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor, pela morte na cruz, Senhor, pelo sacrifício vivo, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui nesse templo, Pai, te adorando, te bendizendo. Ó Deus, tu és maravilhoso, Pai. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Que o seu Espírito possa encher este lugar, Senhor. Que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo neste culto. Durante este culto, Pai, nós queremos sentir a tua presença. Oh, Espírito Santo, invade este lugar, meu Deus. Oh, aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho. Oh, aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre
Aplauda esse Deus que é maravilhoso. Aleluia. Estava triste sem ter o que fazer, a minha vida não estava bem. Procurava algo para me fazer feliz. Me sentia sozinho e sem direção, sem saber para onde ir. Pensando até em desistir. Encontrei o meu Jesus e foi tudo bem. Foi tudo bem. Foi tudo bem. Foi tudo bem. Estava triste sem ter o que fazer, a minha vida não estava bem. Procurava algo para me fazer feliz. Me sentia sozinho e sem direção, sem saber para onde ir. Pensando até em desistir. Encontrei o meu Jesus e foi tudo bem. Foi tudo bem. Foi tudo bem. Foi tudo bem. Com ele no meu barco eu vou afundar. Sei que está comigo, posso descansar. Com ele no meu barco eu não vou afundar. Sei que está comigo, com ele no meu barco eu não vou afundar. Sei que está comigo, posso descansar. Com ele no meu barco eu não vou afundar. Sei que está comigo, posso descansar. Glória a Jesus. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Pode tomar o seu assento. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, para mim é uma oportunidade maravilhosa poder estar aqui com todos vocês essa noite, participando deste culto tão abençoado, onde aqui nós temos sentido a presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo. Pastor, muito obrigado pela oportunidade que me concede estar aqui ministrando essa noite. Agradecer a Deus pela vida do pastor Eduardo, que convidou. Deus abençoe, Edu. Pastor Joel, muito bom revê-lo. Deus o abençoe. Os nossos irmãos, pastor Anderson, irmã Geraldo, esposo. É bom vê-los. Pastor o Anderson Bisnaga. Obrigado, pastor. O pastor esteve ministrando um dia lá no Belém. E aí um dos meninos me perguntou, falou assim: Marcelo, mas por que o nome dele é Bisnaga? Eu falei: não, espera ele chegar que você já vai entender. E quando ele chegou, falaram: Marcelo, se ele é o Anderson Bisnaga, você é o Marcelo Pãozinho Preto do Outback. Mais ou menos, a ideia é a mesma. Mas graças a Deus por isso. Eu quero louvar a Deus, meus queridos irmãos, por este grupo de adolescentes, estão abençoados, estão de parabéns, Orquestra Jovem. Parabéns, Deus continue abençoando e usando a vida de vocês, amém? Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, e eu gostaria de convidá-los à leitura que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, e nós vamos ler a partir do versículo 50. Lucas, glória a Jesus. Lucas, capítulo de número 24. E leremos a partir do versículo 50. Glória a Jesus. Lucas 24, a partir do versículo 50. Aqueles que acharam podem dizer amém? Diz assim a palavra de Deus: E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele,
se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, o tema escolhido para este congresso, em Atos, capítulo 1 e versículo 8, é um tema maravilhoso, que fala sobre derramamento do Espírito Santo. É um tema absolutamente atual e importante para os dias que vivemos. E nós vemos, quando lemos o Evangelho de Lucas, se você lê o Evangelho de Lucas até o fim, quando você começa a ler o livro de Atos, é como se você estivesse lendo o mesmo livro, um é a continuação do outro. E nesse trecho que nós lemos, Jesus Cristo, ele está nos seus últimos instantes antes de subir para o céu. E agora ele começa a dar algumas instruções aos discípulos, e nós vemos, no versículo 49, Jesus diz assim aos seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa que Jesus fala aos discípulos, eles sabiam muito bem de qual se tratava. Se tratava da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. A promessa que Jesus faz os discípulos se lembrarem lá do livro do profeta Joel, capítulo de número 2, o versículo de número 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Uma promessa de Deus de derramamento do Espírito, escrita mais de 800 anos antes de Cristo, mas que agora, ali diante dos discípulos, estava prestes a ocorrer. Era o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! E então, os discípulos, eles ouvem essa promessa, mas o Senhor Jesus dá uma recomendação. Ele diz o seguinte: permaneçam em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. E Jerusalém era um lugar que agora havia se tornado um lugar hostil para o povo. Para aqueles que seguiam a Jesus, estava complicado. A cidade onde Jesus havia sido crucificado e morto. As pessoas agora que crucificaram e mataram Jesus tinham por propósito destruir e dizimar todos aqueles que seguiam a Jesus. Mas a ordem de Jesus foi: permaneçam em Jerusalém. E sabe o que me deixa mais maravilhado no verso 52? É que Jesus mandou os discípulos voltarem para a terra onde eles seriam perseguidos, mas eles voltaram com o coração explodindo de alegria, porque tinham consigo a promessa do derramamento do Espírito Santo. Aleluia! É maravilhoso. Jerusalém, a terra que seria uma terra de aflição para eles, mas agora eles voltam com alegria. Eu fiquei pensando, por quê? Então eu vejo o versículo de número 50. Jesus, enquanto falava com os discípulos, tirou eles e os levou até Betânia. Betânia tem alguns significados para a expressão Betânia, mas um deles é terra de aflição. Olha o texto. Jesus tira esses discípulos, leva eles até a terra da aflição, levanta as suas mãos e abençoa aqueles discípulos na terra da aflição. Você começa a entender por que eles voltaram para Jerusalém com o coração jubiloso, porque Jesus Cristo está procurando uma geração de jovens, uma geração de adolescentes, uma geração de adultos que sabem que ainda que caminhemos pela terra da aflição, a mão do Senhor estará sobre nós. Ainda que caminhemos pela terra do sofrimento, nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O Salmo de número 23, o verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque
tu estás comigo. Salmo número 139 está escrito: se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Esta geração que o Senhor busca é uma geração que está olhando para cima. Aqui embaixo as coisas estão difíceis, mas o nome do Senhor continua a ser glorificado. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Jesus! Uma geração que olha para o alto, aleluia! E Jesus, quando ele fala isso com esses discípulos, quando os discípulos retornam a Jerusalém jubilosos, com o coração cheio de alegria, eu fico impressionado em ver que eram esses, os mesmos discípulos que Jesus chamou lá no começo. Quando você lê a Bíblia, você começa a ler os evangelhos, a impressão que a gente tem da história dos discípulos é que vai dar tudo errado. A impressão que a gente tem é que não vai dar nada certo. Nós lemos lá em Lucas capítulo 9, o versículo de número 54, quando os discípulos chegam até Samaria, e eles querem falar o evangelho, mas os samaritanos nem os recebem. E então Tiago e João viram para Jesus e falam assim: Jesus, o Senhor quer que a gente peça para descer fogo do céu e consumir todo mundo? Jesus fala: rapaz, não é por aí. E Pedro, o que falar de Pedro? Pedro que nega Jesus por 3 vezes, os discípulos que fogem quando Jesus é preso, os mesmos discípulos que quando eles estavam na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus olha para Filipe e fala assim: Filipe, onde é que a gente vai arrumar pão para toda essa gente? Filipe fala assim: Senhor, 200 dinheiros não ia dar, nem para cada um pegar um tequinho assim de pão. Então chega um outro discípulo, André, e fala assim: Senhor, eu encontrei aqui um menino, ele tem 5 pães, ele tem 2 peixes, o que a gente vai fazer com 5 bisnaguinhas e 2 peixinhos para dar de alimento para o povo? Mas Jesus pegou aquela bisnaga, aleluia, ele deu graças aos céus, e a bisnaga alimentou mais de 5.000 pessoas, e o nome do Senhor foi glorificado, aleluia. Mas quando a gente vê a história desses discípulos, a gente fala: gente, não vai dar certo. Esses discípulos são muito estranhos. Que gente estranha. Que gente estranha que está com Jesus. Que Pedro estranho que vê Jesus andando sobre o mar, começa a gritar como se fosse um fantasma. E aí Pedro diz assim: ei, sou eu, não temais. Então Pedro tem uma atitude mais estranha ainda. Ele fala assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. Jesus diz: vem. E ele pisa na água. Quando pisa na água, está lá o Pedro estranho de novo. Ele começa a afundar. Você fala: Jesus, a história desses homens não vai dar certo. Mas de repente Jesus vai caminhando com eles e eles com Jesus. Jesus começa a tratar a vida de cada um. O apóstolo Pedro, aquele que era tão impulsivo, aquele que era tão irado, o Senhor Jesus vai ensinando: Pedro, não é assim, Pedro. O apóstolo João, lembra aquele que em Lucas 9 queria pedir fogo do céu para consumir o povo? Agora João é chamado de o discípulo do amor, aleluia. Jesus Cristo foi transformando, Jesus Cristo foi mudando. E você fala: onde é que Jesus foi arrumar esses homens? Ele não poderia ter arrumado alguém melhor? Até poderia, mas Jesus Cristo queria aqueles para mostrar que Ele tem poder para mudar qualquer pessoa. Essa noite eu estou diante de jovens e de adolescentes, e talvez você esteja dizendo assim: Marcelo, eu sou muito estranho. Talvez você seja mesmo. Marcelo, olha, eu sou uma pessoa esquisita. Tem hora que eu quero, tem hora que eu não quero, tem hora que eu estou bem, tem hora que eu não estou. Marcelo, eu sou estranho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aqui está um dos seres mais estranhos que andou pela face da terra. O meu cabelo era mais duro do que é hoje, eu era mais magro do que eu sou hoje, não sabia cantar, não sabia falar, não sabia pregar, não sabia fazer nada. Jesus um dia olhou para mim, eu não estava dentro de uma igreja,
igreja, eu não estava dentro de um templo, não, eu estava dentro da barriga da minha mãe. Uma irmã colocou a mão e falou assim: ei, não te preocupes, porque este é um escolhido meu. Não importa o quão estranho você seja, Jesus Cristo te encontra, te reveste de poder, e o nome dele vai ser glorificado em nome de Jesus. Aleluia! Esses discípulos que Jesus encontrou, esses discípulos, eles são transformados por Jesus. E agora eles estão começando, eles estão caminhando de volta para Jerusalém para receber a promessa do batismo com o Espírito Santo. E eles voltam jubilosos. E aí a gente começa a ler Atos capítulo 1. Eles voltam para Jerusalém. Eles entram no cenáculo. E ali eles começam a buscar a face do Senhor na oração. Aleluia! Essa é a geração que o Senhor Jesus busca para revestir de poder. Aleluia! Nestes últimos dias que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus está preocupado em levantar uma geração pronta para a guerra. Há alguns meses atrás eu ouvia o pastor Paulo ministrar lá na sede do Belém. E ele nos contava das tentativas, dos projetos de lei que tentam fazer virar lei para o nosso país. É uma coisa pior do que a outra. A gente fica desesperado, mas nesta terra de aflição, o Senhor Jesus está aqui essa noite. Ele está apontando para você e está dizendo: eu quero você na minha obra, eu quero você lutando essa guerra, eu quero você glorificando o meu nome, eu quero você louvando, eu quero você tocando, eu quero você cheio da presença de Deus, porque nós precisamos lutar. Aleluia! É chegado o tempo de lutar. E o Senhor Jesus está buscando uma geração que tenha a busca pela presença do Espírito Santo em primeiro lugar. Eu me lembro de Josué. Nós lemos no livro do Êxodo, capítulo 33, o versículo de número 11. A palavra de Deus nos diz assim: que Moisés, ele havia armado a tenda do lado de fora do arraial. E a palavra de Deus diz que Moisés saía, e ele ia caminhando na tenda lá do lado de fora. E o povo, quando via Moisés caminhando, o povo via Moisés indo até a tenda, eles ficavam na porta da tenda deles olhando. Quando Moisés entrava, a nuvem descia, o povo se prostrava diante da sua tenda, e ali adorava ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz que quando Moisés terminava de falar com Deus, ele voltava para o arraial, tinha um jovem, chamado Josué. Ele continuava na porta da tenda. Ele não saía da tenda. Ele continuava ali. Ele não estava preocupado em ser visto pelo grande líder Moisés. A preocupação de Josué não era carregar a pasta de Moisés, não era caminhar ao lado de Moisés, não era ser visto por Moisés, não era ser visto pela grande nação de Israel ali no deserto, não era ser visto pelas irmãzinhas de Israel que estavam ali, não. A preocupação de Josué era ser visto pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ele não saía da porta da tenda. Mas tem um segundo aspecto, jovem, e esse toca o meu coração. Quando o povo via Moisés entrar na tenda, eles começavam a adorar a Deus. E aí o fogo pegava, era glória. Mas quando Moisés saía da tenda, o povo levantava e continuava a sua vida normal. Mas Josué continuava na porta da tenda. Jesus não está procurando uma igreja de congressos, não está procurando uma igreja de encontros, não está procurando uma igreja que vive à base de profetas, não está procurando uma igreja que vive à base de grandes eventos, não. O Senhor Jesus quer levantar jovens e adolescentes, não jovens de retiro, não só jovens de congresso, mas jovens que fiquem na porta da tenda de domingo a domingo. Esse congresso abençoado, ele termina hoje, mas amanhã Deus te quer na tenda, Deus te quer na tenda amanhã, Deus te quer
quer na tenda terça, Deus te quer na tenda quarta, aleluia, porque Ele tem glórias e bênçãos para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas Deus procura também uma geração de verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu lembro de Davi. A gente lê o Salmo 138. É um dos mais lindos salmos que eu gosto de ler. Ele diz assim, verso 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. O Senhor está procurando gente disposta a adorá-lo na presença dos deuses deste século, na presença dos deuses desta terra, aleluia! Lá estava Davi, adorando a Deus no campo, cuidando de poucas ovelhas. Mas o Senhor viu Davi adorando aonde ele estava. Ele estava longe. Talvez você que está me ouvindo aqui essa noite, talvez comece a dizer consigo mesmo: Senhor, o Senhor não está me vendo. Quando vai chegar a minha vez? Quando que vai chegar a minha oportunidade? Quando que o Senhor vai me chamar, Senhor? Deus viu Davi lá no campo cuidando de poucas ovelhas. Manda Samuel até a casa de Jessé, passam todos os filhos, mas nenhum deles Deus tinha escolhido. Nem a família se lembrava mais de Davi. Samuel pergunta: acabou os jovens? Acabou os adolescentes? Acabou a moçada? Cadê? E então Jessé lembra: ah não, tem um. Tem um que ninguém vê. Tem um que está sozinho lá no campo. Tem um que está sozinho cuidando de ovelhas. Então Samuel diz: manda vir agora. E ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Aleluia! Deus está te vendo. Deus está te vendo. Aleluia! Deus está vendo você. Glória a Deus. Não se esqueça de uma coisa, o exemplo recente mais lindo que eu consigo lembrar é o do nosso pastor José Wellington. Jesus o viu lá na cidade de São Luís do Curu. Eu duvido que se eu te der o mapa do Ceará, você ache São Luís do Curu, porque eu não achei. Mas Jesus Cristo olhou o seu servo lá em São Luís do Curu, o menino que aceitou a Jesus, que recebeu a virtude do Espírito Santo e esperou Deus chamar. Deus o chamou para as nações, colocou como presidente na igreja, e eu duvido que o pastor José Wellington um dia soubesse que um dos seus filhos estaria no Congresso Nacional, dizendo a presidentes, ministros e senadores que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Não importa onde você esteja, Cristo te vê, aleluia! Cristo te vê. Ele te enxerga aí onde você está, do jeito que você é, estranho do jeito que você é, mas você tem que olhar para o alto. Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro quando, há alguns anos atrás, eu trabalhava e eu perdi o emprego. Houve um problema lá no escritório, uma crise. O dono do escritório me chamou e falou assim: olha, Marcelo, a gente gosta de você, mas tá na rua. Eu trabalhava no escritório de advocacia, a gente não tem registro. Eu saí, falou: daqui uns dias a gente paga aí os dias que você trabalhou. Mas sabe, eu perdi o emprego, falei com a minha esposa cheia do Espírito Santo, falou: meu amor, calma, Deus está cuidando de nós. Meus irmãos, eu saí daquele dia cheio da presença de Deus, assim, estava falando: Deus vai me dar um emprego melhor. Saí cheio da certeza de que tudo ia dar certo. Eu só olhava para o alto: glória a Jesus, glória a Jesus. Passou um dia, passou dois,
Aí eu já estou, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, abençoa aí. Passou o terceiro, passou o quarto dia, passou o quinto, e eu já começo, ô Senhor, ó teu servo, Senhor. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, até que eu comecei a ficar preocupado, porque estava chegando uma conta importante que ia vencer, e eu não tinha dinheiro para pagar. Então um dia, eu estava na minha casa, tem um escritóriozinho bem pequenininho, eu fechei a porta do escritório. Eu peguei o tecladinho pequeno que tem em casa, eu comecei a tocar, e eu comecei a cantar. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Eu voltei a olhar para o alto, aleluia. Eu voltei a pensar nas coisas do alto. O tempo foi passando, meu coração voltou a se alegrar. Um dia eu recebo uma ligação do escritório de onde eu trabalhava, e diz assim: Marcelo, olha, a gente precisa acertar. Aqueles dias que você trabalhou, já tinha feito as contas, não ia dar para pagar aquela conta. E eu falei: rapaz, que bom, porque eu preciso do dinheiro hoje. Ele falou assim: Marcelo, fica tranquilo, porque o dono do escritório ficou meio triste do jeito que você saiu. Ele mandou depositar na sua conta 3 meses de salário. Eu dei glória, eu falei: quando é que você vai depositar? Ele falou: olha aí o saldo, eu depositei ontem, já caiu. Eu dei glória, corri para o banco, sabendo vale a pena ainda olhar para o alto, aleluia. A geração que o Senhor Deus procura para usar nas suas mãos é uma geração corajosa, que olha para o alto, na certeza de que a provisão, ela vem do alto, aleluia. Mas talvez você esteja aqui me ouvindo essa noite, e diga assim: Marcelo, mas eu não sou assim. Eu queria fazer parte dessa geração. Eu queria fazer parte dessa geração que o Senhor Jesus vai levantar para levar o seu nome longe. Eu quero. Mas eu não consigo. Marcelo, eu quero, mas a verdade é que nem sempre eu quero. A verdade é que eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, mas olha, eu não consigo. Não consigo nem abrir a Bíblia. Eu não consigo dobrar o joelho, eu não consigo fazer um jejum. E está aí você talvez pensando que essa palavra, ela não é para você. Mas deixe-me dizer algo ao seu coração. Essa palavra é exatamente para você que acha que tudo acabou. É exatamente para você que acha que esta mensagem, que não é você que Deus quer levantar. É exatamente para você, adolescente, que imagina que nunca na sua vida você vai estar num púlpito lindo como esse, ministrando a palavra de Deus. É com você que Deus fala, olha, eu sei do jeito que você é, eu sei o que você já fez, mas é você que eu quero restaurar, é você que eu quero encher, é você que eu quero enviar, aleluia! Quando eu tinha a idade de vocês, quando eu tinha a idade da maioria de vocês, eu estudava e eu estava começando a tocar o teclado. Sou tecladista. Eu estava começando ali, sabe? Puxa, quando a gente começa, né, maestro? É uma bênção, né? Acorde errado, erra o tempo, erra o acorde, erra o instrumento, erra tudo. E eu errava tudo. Muitas vezes,
O pastor da igreja cantava um corinho assim, tirava o corinho e eu ia tentando alcançar o corinho. Dran, 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 dran. Terminava o hino, eu não tinha alcançado. Aquilo era frustrante. Mas quando chegava a segunda-feira, adolescente, eu ia para a escola. Lá na escola, eu era o Marcelinho do futebol. Lá na escola eu jogava a bola e todo mundo queria ser meu amigo. Todo mundo queria estar perto de mim porque eu era bom de bola. Eu era o cara do time. Mas quando eu voltava para a igreja era um tormento. Porque eu sentava para tocar, todo mundo falava, ih, olha lá. Lá vem o Dedos de Madeira, Eduardo de Mãos de Tesoura, lá vem ele. Lá vem ele. E eu tocava, e você sabe que Deus permitia que levantassem uns atribulados, às vezes aparecia uns tecladistas muito melhores para tocar. Sabe por quê, músicos? Porque sempre existe alguém melhor que a gente não deve ter vaidade nenhuma. E aparecia alguém bem melhor do que eu, e aí as pessoas ficavam olhando, cutucavam assim, ah lá Marcelo, ó, toca melhor que você. Aquilo me doía. Ah lá Marcelo, olha Marcelo, duvido que eu vou, olha Marcelo vai tocar, esse negócio vai dar nó no dedo dele. Mas quando chegava a segunda-feira, todo mundo queria saber como é que tinha sido o meu final de semana. Você entende o que estava acontecendo na minha vida? Que talvez esteja acontecendo na sua vida. Do lado de fora, todos queriam estar comigo. Dava tudo certo. Mas quando eu estava dentro da minha igreja, dava tudo errado. Eu não tinha amigos, eu não tinha nenhum ministério, eu não tinha nada, eu não sentia nada. Mas quando eu ia para a escola, todos queriam ser meus amigos. O raciocínio foi lógico. Eu falei, o meu lugar não é na igreja, o meu lugar é no mundo. E então eu fui tomar conselho com um amigo adolescente, tão sem cabeça quanto eu. E então eu conversei com ele e falei, rapaz, eu estou pensando em sair da igreja. Ele falou, Marcelo, olha, eu estou achando que esse negócio é de Deus, porque eu estou pensando em sair também. Vamos sair, de repente a gente volta, rapaz, e ganha toda essa escola para Jesus. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Então eu resolvi fazer uma oração. Eu fiz a última oração, eu falei, Senhor, hoje é a minha última oração. Domingo tem ceia. Eu quero que o Senhor fale comigo. Se o Senhor não falar que o Senhor me quer, nunca mais na minha vida eu piso numa igreja. Nunca mais eu volto. Naquele domingo, era a final de um campeonato. Era o final de um campeonato de futebol. A minha roupa estava toda dentro do carro. E eu falei, Senhor, fala comigo, porque senão eu não piso mais em uma igreja. E então, o culto começou e eu fiz questão de não prestar atenção no culto, porque eu achava que eu podia sabotar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então eu não prestei atenção no culto de propósito. A palavra começou a ser ministrada, o fogo pegando e eu mexendo em tudo, mas menos prestando atenção na palavra. De repente, houve um silêncio na igreja. Eu sinceramente não sei o que aconteceu, mas todo mundo ficou quieto. Então o pastor deu um grito bem alto: meu filho, volta, porque eu te amo. Aleluia. Essa palavra era para mim, aleluia. Naquele instante o meu coração se apertou, o meu olho encheu de lágrima. O pastor colocou a igreja de pé e ele falou: se você sentiu que esse chamado foi com você, venha para frente. Sabe quantas pessoas foram para frente? Uma, eu. A palavra era para mim. Eu dobrei ali os meus joelhos, as lágrimas caíram. Pouco tempo depois eu fui batizado com o Espírito Santo, aprendi a tocar, aprendi a cantar, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Se você está imaginando que não tem jeito para você, saiba que Jesus Cristo te enche hoje. Talvez você sinta a sua vida, me ajuda aí, tecladista. Talvez você ache que a sua vida se tornou um deserto espiritual. Quer ouvir falar de deserto? Eu te falo de Isaías.
capítulo de número 32, e o versículo de número 15, que diz assim: até que se derrame sobre nós do Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Aleluia. Você entende essa palavra? Até que o Espírito Santo derrame. Quando o Espírito Santo encher a sua vida, esse deserto espiritual vai começar a brotar. Mas não vai ficar só no broto, não. Este broto vai crescer e vai se transformar numa árvore. Essa árvore vai dar fruto, e o nome do Senhor será glorificado. Mas talvez você que me ouve aqui, um dia na sua vida foi cheio do Espírito Santo já, mas sente que hoje já não é mais como era antes. Sente que hoje já não tem mais o mesmo prazer de antes. Não tem mais o mesmo desejo que antes. Talvez você pense: Marcelo, será que ainda tem jeito? Então eu preciso te falar de Jó no capítulo 14. Quando Deus diz assim: e a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, aleluia, se renovará. Bendito seja o nome do Senhor. Essa noite, ao cheiro das águas tomando esse ambiente, sinta aí o cheiro das águas para trazer renovo espiritual para a sua vida, renovo espiritual para o teu lar. Deus procura uma geração a quem Ele quer encher, dando virtude do alto, para que você saia em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, ministrando a palavra de um Deus que salva. Aleluia! 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 Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Alguns anos atrás, eu fui contratado para tocar num casamento. E nesse casamento, a noiva pediu para a gente tocar esse hino aí. E nós começamos a tocar. Cada um dos músicos que estavam ali, todo mundo assembleiano, e tinha um da congregação cristã. Cada um de nós tinha um problema. A gente começou a tocar. Quando nós começamos a tocar, eu vou fazer uma confissão a vocês. Eu estava com raiva. Eu estava com raiva porque eu estava orando e nada acontecia. Eu estava revoltado. Eu tinha tanta coisa para falar para Jesus, mas eu não conseguia falar. Sabe, músicos, às vezes não tem palavras para falar. Toma o teu instrumento, faz ele falar por você. Faz o teu instrumento falar por você. Faz o teu teclado falar por você. Faz teu violino falar por você. Às vezes a nossa palavra, ela não tem condição. Então pega o instrumento, começa a tocar. Eu não conseguia falar nada, então eu comecei a tocar. E dentro do meu coração eu comecei a dizer: louvar-te é bem mais do que eu mereço. Eu não conseguia dizer mais nada. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero.
O que eu mais quero é estar mais junto a Ti, Senhor. E algo foi acontecendo, sabe? Aleluia, derramar sobre Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te contar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de Ti. Enquanto a gente tocava, eu comecei a chorar. Os músicos do meu lado começaram a chorar. Todo mundo tinha uma certa ética assembleiana, mas tinha um menino da congregação cristã que ele não queria saber de ética assembleiana. Ele começou a falar em línguas estranhas dentro do casamento. A gente estava tocando numa galeria. Eu me levantei da galeria. Quando eu olhei lá embaixo, o povo estava cumprimentando os padrinhos, mas a igreja estava de mãos levantadas, cantando: para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abra o meu coração. Você entende? Não é preciso hora, não é preciso lugar, só é preciso um coração disposto a ser cheios do Espírito Santo. Eu quero te convidar a se colocar em pé com a autorização do pastor. Aleluia! Você sente a presença de Deus aqui neste lugar? Você sente a presença de Deus aqui? A autorização do pastor me permita fazer um convite a você que ouviu essa mensagem e você sabe que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aonde está você que precisa ser cheio do Espírito Santo? Se você quer ser cheio, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente, aqui ó, e nós vamos orar junto. Rabasturicanda, Labachande, Lebanai, Assuricandelai. Só quem quer ser cheio, quem quer ser cheio, quem quer ser cheio, quem quer ser cheio do Espírito Santo. Dirianda, Labasturicaiancha, Dalabaisai. Porque Deus está preparando uma geração que Ele quer encher de glória, encher de virtude, encher de poder. Não importa o que você fez, não importa quem você é, Deus te enche e enche hoje. Como Tu bem queres, abra o meu coração. Onde está você? Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abre o meu coração. De vocês que estão ouvindo aqui na frente, a gente já pode ver muito quebrantamento. Mas sabe o que Deus quer de você? Deus quer você buscando. Deus quer você buscando. Deus quer você clamando. Deus quer que você ore. E quando você terminar de orar, você clame. E quando você terminar de clamar, você chore. E quando você estiver ajoelhado, você coloca o rosto no chão. E depois que você colocar o rosto no chão, você coloca o teu corpo no chão. E se precisar passar a noite inteira assim, Deus te quer assim, aleluia, prostrado nele, esvaziando-se das coisas deste mundo, porque o vaso pertence a Ele, e Ele vai encher da virtude do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Eu quero pedir ajuda aqui aos pastores, impondo as suas mãos sobre esses jovens. Me ajuda. E nós vamos orar.
Eu quero que você busque. Não confie apenas só numa imposição de mãos dos nossos pastores, mas eu quero que você busque. Busque, porque Deus pode te encher hoje. Rabasturi candalai, andalai asso exande reai andalai asto erai, triandalai ashuri canda lebassuriande lebanai. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Deus é soberano, o vaso é dele, ele que enche. Onde está a Bachurianda, Labassurianda, Lebanaiastai. Abra o meu coração. Vem comigo, instrumental. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o seu coração agora. Levante suas mãos aos céus, igreja. Sinta a presença de Deus. É abundante. É o cheiro das águas enchendo essa casa de oração. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. Querido Deus e glorioso Pai, a tua igreja, Senhor, se encontra diante de ti. Senhor, diante de nós, Pai, estão os jovens, ó Deus, que necessitam, Senhor, da tua graça. Precisam, ó Pai, da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Pai amado e santo, eu peço a ti, meu Pai, o Senhor os tem chamado. Pai bendito, o Senhor os tem conhecido. Eu peço a ti por misericórdia, encha-os do teu Santo Espírito, encha-os da tua graça, encha-os da tua glória, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. E que sejam, Senhor, instrumentos poderosos para serem usados nas tuas mãos, aqui em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. É certo, Pai, de que o Senhor tem ouvido a oração feita neste lugar, que eu agradeço a ti. Eu agradeço a ti, Senhor, e eu te adoro, em nome de Jesus. Alabassuricanda, alabachuriai, alabai. Para me curar, aleluia, o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Aleluia. Irmãos, eu queria pedir um pouquinho da paciência de vocês, hoje, por causa do horário. Queria pedir para que vocês abrissem comigo suas Bíblias, no livro de Oséias, no capítulo 4. Dá um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor, obrigado, viu? Oséias, capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu te esquecerei, ou me esquecerei de teus filhos. Irmãos, esse versículo é tão forte, me chamou muito a atenção nesses últimos anos, que eu tenho estudado algo
muito profundo. E tenho feito algumas interrogações ao Senhor Deus e Ele tem me respondido. E eu tenho colocado em ação, dentro daquilo que eu posso alcançar, para fazer a vontade de Deus. Quero que vocês entendam uma coisa. O mundo hoje tem 7,2 bilhões de habitantes. Imagine, 7,2 bilhões de habitantes. Segundo a palavra de Deus, na vinda de Jesus Cristo, e nós aprendemos assim, 2 estarão no moinho, um será tomado e o outro ficará. 2 estarão numa cama, um será tomado. Então nós aprendemos e vimos, irmãos, que nós fazemos essa conta, que mais ou menos 50% da população da terra, do mundo, vai ficar. Então a igreja tem uma responsabilidade, pastor Raimundo, na evangelização. Irmãos, nós só existimos como igreja para ganhar alma para Jesus. Meu Deus, como eu gostaria que todos nós entendesse essa verdade. Jesus te salvou. Aleluia. Tem feito maravilhas na tua vida para você ganhar alma para Jesus. Se Jesus viesse agora, hoje, teria que ser arrebatado 3,6 bilhões de pessoas. 3,6 bilhões. Se a igreja aqui na terra já tivesse cumprido com o seu papel. Mas eu não acredito que a igreja já cumpriu o seu papel. Mas as coisas estão sendo e ficando cada vez mais difícil. Preste atenção, meus queridos irmãos. Alguns anos atrás, a estatística mostrava, Anderson, que em 2020, a população do Brasil, em 2020, faltam 4 anos, a população do Brasil seria mais de 50% evangélicos, em 2020. Saiu hoje uma reportagem, não sei se na Veja, acho que foi Veja, uma reportagem até grande, disseram para mim, dizendo que em 2040, a maioria da população do Brasil será de evangélicos. Bem, atrasou 20 anos. Por quê? Por que 20 anos atrasou? Eu acredito que a igreja do Brasil não está fazendo a sua lição de casa. Não está fazendo a sua lição de casa. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos Illuminatis. Eu vou deixar os nossos adolescentes em pé um pouquinho. Eles são fortes, né? A Bíblia diz que eles são fortes e já venceste o maligno. Amém, irmão? E é tão bonito para a igreja ficar olhando para eles aqui, olha. E foi tão bom juntar aí os daqui com os de lá, não é? Porque aí são adolescentes, um já vai vendo o outro e vai, né? E as coisas vão acontecendo. E glória a Jesus que acontece aqui dentro, não é, irmão? Mas quantos de vocês já ouviram falar nos Illuminatis? Já ouviram falar? Quem estudou isso aí sabe do que se trata. É um grupo de intelectuais do mundo inteiro, chefiado pelos 10 mais intelectuais do mundo, que são os Illuminatis, que tem, logicamente, uma influência grande, meus queridos irmãos, na direção, na condução do mundo inteiro. São ligados à ONU, e a ONU, através de 198, 196 ou 198 países que são subsidiados pela ONU, e que tem que cumprir, irmãos,
uma cartilha que a ONU solta. E os Illuminatis chegaram à conclusão, através desses intelectuais, juntamente com o pessoal da ONU, os estudos, chegaram à conclusão de que esse globo terrestre só tem condições de dar sustentabilidade, alimentação e tudo para 2 bilhões de pessoas. Ora, nós somos em 7,2. Se o globo terrestre só pode sustentar 2 bilhões, tem 5 bilhões a mais em cima desse globo terrestre que está sofrendo. E o que eles querem? Eles querem fazer desaparecer 5 bilhões de pessoas. 5 bilhões. Eu, quando estava estudando isso, eu disse, meu Deus, por que tu não mostraste isso a todos nós? Nós temos que ter este conhecimento, principalmente a igreja de Jesus, aqui na terra, tem que saber o que está acontecendo. E esses intelectuais moveram através da ONU o mundo inteiro para começar a fazer com que o plano deles de exterminar 5 bilhões de pessoas do globo terrestre desse certo. Primeiro, deixar, isso a ONU, irmãos, deixar que as guerras continuem cada vez mais fortes. Permitir o que está acontecendo no mundo islâmico, exterminando com os cristãos, porque é um plano maldito de Satanás, querendo desfazer aquilo que Deus estabeleceu. Aleluia. Vai subir uma igreja santa. Aleluia. Um povo escolhido por Deus. Isso vai acontecer. Ainda que Satanás, com as suas artimanhas, estratégias, queiram impedir que as coisas que Deus estabeleceu aconteçam, queridos. E eles começaram a trabalhar para diminuir ou extinguir esses 5 bilhões. E são planos e mais planos. E um deles, meus queridos irmãos, é o aborto totalitário. Sabe o que é aborto totalitário? Isso foi uma ideia desses intelectuais que dizem que trabalham pela modernidade, pelo avanço cultural, intelectual. E esse avanço intelectual, o aborto totalitário é o seguinte: vai chegar uma época, o aborto totalitário sendo aprovado, e já foi aprovado em muitos países, mas aqui no Brasil, pela grande misericórdia de Deus, nós temos segurado isso. Segura aí mais um pouquinho, jovens, adolescentes. O aborto totalitário é assim: filho de pobre tem que morrer, só vai viver filho de rico. Uma mulher grávida, que é rica, chegando no hospital, o hospital vai fazer um levantamento, que é a coisa mais fácil que tem hoje em dia, fazer o levantamento da vida desta família, para ver se tem posses, para que quando essa criança nascer, crescer, terá bom estudo, terá uma boa faculdade, terá uma vida boa, para poder ser um intelectual e desfrutar dos bens da terra. Esse vive. Mas aquela mãe pobre, que sabe que o filho não terá as oportunidades que o mesmo filho de rico tem, então morre, tem que morrer. Enfim, meus queridos, eu podia estar aqui a noite toda explicando muitas coisas e muitos planos que existem para acabar com 5 bilhões. Eles fizeram o aborto,
Depois eles falaram o seguinte: nós vamos trabalhar então pela extinção da espécie humana. Olha que loucura. A extinção da espécie humana. O que é isso? É casar homem com homem, mulher com mulher. Não vai procriar mais, vai chegar uma época que a população tende a diminuir. E tantas coisas mais que estão introduzindo. Eu disse um dia desse aqui à congregação, que eu li uma reportagem que está até em espanhol, vindo da ONU, nesses estudos que eu estou fazendo. E diz o seguinte, que eles querem chegar um dia onde ninguém vai mais perceber, olhando para uma pessoa, quem é homem e quem é mulher. De tão parecido que vai ser. E eles começaram a colocar esse plano em ação com as mulheres, fazendo com que as mulheres fossem um pouco mais masculina. Mas eles chegaram à conclusão que a mulher é muito vaidosa. Então estava difícil. Então o que eles estão fazendo? Estão afeminando os homens. Estão afeminando os homens. Para que chegue, afeminando em tudo. Na maneira de falar, na maneira de vestir, no corte do cabelo, nas ornamentações do corpo humano. Viu? E ultimamente o que eles têm, e estava nessa reportagem, para os homens, os jovens hoje em dia, jovens que eles chamam jovens intelectuais, jovens que estão na universidade, a maneira de se vestir é diferente, é calça bem apertada e curta. E não usar meia, sapato sem meia. Se colocar paletó, tem que ser paletó mais curto e acenturado. O cabelo tem que ser feito também em cabeleireira. Todos os dias. Aretes ou brincos, como queiram, usando dos dois lados. Os homens também. Fazendo a sobrancelha. Já eu cheguei no barbeiro lá, o camarada falou assim, olha, eu tenho uma cera aí que eu ponho aqui, você tá doido. Sai lá, sangue de Jesus tem poder. Sai fora. Nunca mais voltei nesse barbeiro. Irmãos, e assim por diante. Algumas coisas nós não entendemos. Na década de 90, quando o nosso pastor presidente chamou vários pastores para conversar concernente a uma guerra fria que estava contra os evangélicos. Contra os evangélicos. Eram leis sendo formadas nos municípios para prejudicar o avanço e o crescimento das igrejas evangélicas, e aí é onde eu estou acreditando, que em 2020 nós seríamos maioria nesse país. E estas leis prejudicarem muito as nossas igrejas, até que os pastores resolveram fazer o projeto Cidadania AD Brasil, que é de Assembleia de Deus. Hoje, no momento certo, na hora de Deus, nós estamos na Câmara Municipal, em 94 deputados federais, lutando contra estas leis, querendo ser implantada pela ONU no nosso país, forçando uma situação, sem contar com tantas outras coisas, queridos irmãos, e que muitas destas coisas que nós sofremos no ano passado, no mandato passado, neste mandato nós somos um pouco mais abençoados por Deus. Mas aquilo que nós impedimos lá, estão trazendo para os municípios. E Deus me fez ver uma coisa, o povo está no município. Tudo começa no município. As leis que prejudicam as igrejas evangélicas estão nos municípios. E é aqui no município que nós devemos orar ao Senhor, para que Deus levante homens, aleluia, que ocupem cargos nesta cidade, nos municípios. Porque nós temos, meus queridos irmãos, uma missão aqui na terra. E que eu acredito que a igreja ainda não cumpriu com o seu papel, repito. Aleluia. Ganhar almas para Jesus. Não permitir que leis sejam formadas e sejam colocadas, meus queridos irmãos, aprovando até pecados
iniquidades, meus queridos, como lei no nosso país. Nós não podemos permitir, enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver aqui na terra, nós vamos continuar lutando contra o pecado. Amém, meus irmãos? É a nossa missão, lutar contra o pecado, ganhando almas para Jesus Cristo. Chegou um momento onde nós não devemos mais estar preocupados com picuinhas, com coisas pequenas, sendo que existe coisa muito mais importante, que é ganhar alma para Jesus. Não podemos perder esse tempo, meus queridos irmãos, porque eu vejo, queridos, preste atenção em nome de Jesus, eu vejo que o plano da ONU, dos Illuminatis, está sendo, ou vamos dizer, está não vencedor, mas que está avançando, e que nós estamos ficando para trás. Eu, quando eu orava a Deus, dizia: meu Deus, por que não mostraste isso para nós? Por que as pessoas não sabem disso? Por quê? Deus me disse assim: eu estou te mostrando. Eu estou te mostrando. Abra a tua boca e fale. E é o que eu tenho feito, queridos. Onde quer que Deus me leve, em várias convenções, eu tenho ido no Brasil e tenho mostrado o que Deus me mostrou. Lembre-se, eu termino dizendo isso: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não rejeite o conhecimento que Deus está mostrando hoje. Aleluia. Não cruze os braços e não vos conformeis com este mundo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: não somente aqueles que estão fazendo, que Deus está vendo, mas também aqueles que permitem a estes que fazem. Quando a iniquidade for imposta como lei neste país, no Brasil, vai acontecer o que já aconteceu em outros países. Deus vai aplicar a sua justiça. E todos nós vamos sofrer por isso. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir os nossos adolescentes adorar ao Senhor. Leve essa mensagem no seu coração nesta noite.